Galera do Verdão, é só notícia boa no Palmeiras. Mano, o Palmeiras só faz negócio bom, principalmente com a molecada da base. Vendeu o goleiro, tá vendendo o ala e pode trazer o Luiz Henrique. Se você gostou dessa notícia, então representa com like, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o Palmeiras continua líder. Segue o líder. E sem falar que agora líder com a casa cheia, os cofres abarrotados de dinheiro. Representa, vamos lá falar do Verdão, vamos lá. Não esqueci, o Palmeiras renovou o contrato do Gomes até 2030 e contratou o Tomazella, goleiro da Portuguesa de Desportos com 28 anos. Por quê? Porque o Kaique, de 24 anos, foi vendido ao Sporting por 4 milhões de euros. Certo? Então, atualizando essa questão. O preço que o Palmeiras quer pelo ala é 40 de euros, mais alguma coisinha em meta. Se o City pagar, ele vai. É provável que ele vá, porque ontem, inclusive, foi flagrado no Bank Park, tirando foto com a família. Meio que parece ser uma despedida dele do estádio. Então, é provável que isso aconteça. Agora, para o jogo. O que aconteceu no primeiro tempo é um problema tático, sim senhor. Porque o Abel manda o Marlon Freitas recuar para fazer a saída de bola. Então ontem você tinha Giai lenhando a bola, né? Aqui do lado direito. O Marlon que recebia a bola para fazer o passe. Do lado dele o Barbosa. Você forma a linha de 4. Uma linha de 4 inútil. Por quê? Você espeta o Alan de um lado, espeta o Arthur do outro. Você fica com 2 jogadores espetados. O André some, porque não tem espaço para ele receber a bola. E o Marlon vai passar a bola para quem? Para o Maurício, que vem 2 no cangote. Para o Flaco, que vem para trás para receber com 1 ou 2 no cangote. E o Vitor Roque é a mesma coisa. Então você tinha um espaço onde o Marlon tentava achar o passe e quem recebia ou estava de costa com 1 ou 2 marcando atrás, né? Ou não tinha condição para onde progredir. Pois bem, o que muda no segundo tempo? O que muda? Ele libera o Giai. Vai para um lateral. Exatamente. Faz uma linha de 4 com os 2 zagueiros. Exato. E o gol sai assim, não é porque saiu o Barbosa e entrou o Murilo. Não foi por isso, mas se você puder observar, o primeiro gol do Palmeiras é um passe milagrosamente que o Giai acerta para o Alan. Onde estava o Alan? O Alan estava por dentro, o Giai passando por fora. Olha aí, olha o gol, ó. O Flaco também estava fazendo o facão para receber a bola. Ali você tem 1, 2, 3, 4 jogadores do Palmeiras em condições dentro da área para arrematar para o gol. Óbvio, claro, a excelência do gol do Flaco é a qualidade que o Palmeiras tem. Só uma coisa, certo? A origem do lance é um chutão, aí o Palmeiras ganha a segunda bola. Isso. Porque o Giai não está lá atrás. Isso. O Giai está no ataque. Lateral. Exatamente. Então, assim, é um problema tático, sim, né? E aí o time se solta e aconteceu de novo. O Palmeiras tá ganhando confiança. Estranho, né? Mas tá, porque mesmo sendo líder do campeonato, essa asneira aí de tempo para treinar, isso aí para mim não cola mais. Porque teve, né? Teve 45 dias, teve férias, teve descanso, teve treino, né? E aí o time faz o gol, parece outro time, parece outra equipe. E outra, o Vasco saiu e deu isso aí, deu contra-ataque, saiu o segundo gol. Gostei da atitude dos jogadores, o Tigrinho, o Vitor Roque. Ninguém quer saber que o cara se operou o tornozelo, certo? Ele fez uma cirurgia no tornozelo, né? Então o jogador está ainda voltando e o Abel está bancando, está insistindo. Se esperava que ele pudesse não jogar esse jogo, certo? Então ele poupou do time o Murilo e o Arias. O Murilo por meio tempo e o Arias quase o jogo todo, entrou lá com quase mais de 20 minutos do segundo tempo, aí deu para segurar um pouco o John Arias, porque ele colocou o Maurício, certo? Então a vitória foi justa, foi construída no segundo tempo, no time que mostrou, meteu bola na trave, tomou um gol no final, que a bola desvia no Gustavo Gomes, mas o que se espera do Palmeiras é um padrão segundo tempo, que ele consiga jogar desta forma que jogou no segundo tempo. Agora, se você fizer esse modelo, recua o Marlon tem que receber a bola do zagueiro. É ele que tem que receber, ele e o Andrés, receber um passe depois da primeira linha de marcação do Vasco. Se ele volta,
Cara, você encaixota os 2 alas, né? O Alan e o Arthur. E quem tá lá na frente, Maurício Flaco e Vitor Roque, para receber, tem que receber de costas. Cara, teve um lance no segundo tempo que o Vitor Roque recebeu no meio de 3. Não era 1, 3. Porque o adversário se defende com 10. Entendeu? Tá todo mundo atrás da linha da bola. Então não adianta você colocar 4 caras com 10 marcadores à frente, mais o goleiro 11, né? Então fica mais complicado. E o Palmeiras poderia ter tomado o gol no primeiro tempo. Carlos Miguel fez uma excelente partida. Pegou bolas no chão, inclusive, com o pé, com a mão, né? Para aqueles que se sentem traídos depois dele largar o time do povo. Então é uma coisa que é bom também para o goleiro ganhar confiança. Porque o goleiro agora, gente, goleiro de time grande, precisa de uma coisa só: regularidade. Se o goleiro de time grande não tem regularidade, não adianta ele fazer a partida que ele fez hoje, ontem, e daí no próximo jogo a bola vem, ele engole um frango, toma um frango. É regularidade, é isso que precisa ter o Palmeiras a partir de agora. O Tomazella eu não conheço, goleiro da Portuguesa, estava na Série D, né? E foi contratado com um contrato até o final do ano, para ser avaliado. Porque hoje o Palmeiras tem o Carlos Miguel, o Lomba, o Kaique foi negociado e vai ter o Tomazella para jogar até o final do ano, nesses próximos 3 meses e meio aí. Ô, Vessa, você falou, prepare-se que eu trouxe a lupa. Qual é a lupa, Vessa? Zé da Lupa. Zé da Lupa vem para informar. Primeiro, que a cena da troca de camisa é algo bastante patético na minha visão. Aquele negócio. Pré-jogo. Enteado. Faltou tia. Do Vasco ali, tudo ali dentro do campo, poderia fazer muito bem dentro do vestiário. Eu acho muito ruim isso daí tudo. Vários clubes fazem isso no vestiário. Ela fez questão de fazer na parte de cima para todo mundo ver. Acho até que atrapalhou uma linda homenagem que o Gustavo Gomes recebeu da Mancha, com a placa, com o mosaico, uma homenagem maravilhosa. Foi para mim completamente desnecessário isso, deixando claro, pingando o território, assim, ó, fincando o território. Nós vamos fazer, isso está acontecendo, vocês queiram ou não, e foi lá e se colocou de uma maneira exposta no estádio, dentro do Nubank Park. Eu achei completamente desnecessário, não precisava nada disso, e ela foi lá e bancou e falou, eu tô aqui, meu enteado tá aqui, nós vamos fazer, e eles vão fazer tudo isso pro Vasco. O cara já deu entrevista, que fazia tempo, parece que ele não falava, nós vamos comprar, nós vamos transformar o Vasco, e colocaram na mesa e falou, é assim que é, e vocês que se virem, e vocês que aceitem. Então, queria registrar isso. A outra coisa é atrás do gol, que a torcida do Palmeiras normaliza, aquele monte de ferro atrapalhando a visão das pessoas. Cara, esse tipo de coisa no Corinthians, mas por isso que o Corinthians é o time do povo mesmo, cara. Isso não ia acontecer nunca, um estádio desse com um monte de ferro na minha frente assistindo o jogo. Ia ter uma gritaria, ia ter uma confusão, não ia passar isso pro segundo jogo. E os caras também normalizam isso. Fora aquela placona lá no meio que o Massa já falou, que atrapalha muito as pessoas com deficiência que ficam ali e tal. Aquilo ali o Massa já tocou, que aquela placa também se normaliza. Então, dito isso, que eu acho que foi bem ruim, tanto ali atrás, aquele palco, aquele monte de ferro ali, e a tia nessa cena aí da camisa do Vasco e tudo mais, o jogo para mim, o 4-1 é bastante mentiroso, O primeiro tempo do Vasco, se você assistir esse primeiro tempo e não sabe quem tá na tabela, você ia falar, caramba, esse time de branco e preto aí, hein? Contra-ataque bonito, bem organizado, fechadinho, saindo todo mundo bem. A defesa do Palmeiras correndo para trás o tempo inteiro, coisa que a gente nunca viu o Palmeiras correr para trás. O Vasco perde umas 3, 4 chances. O Carlos Miguel foi muito bem mesmo, muito bem, sobretudo no primeiro tempo. A torcida do Palmeiras enlouquecida na rede social no intervalo. O time é desorganizado, o time não faz nada. O Vasco deitando e rolando, perdendo um monte de chances cara a cara. E aí simplesmente são 10 minutos que você toma 3 gols, muda tudo, vira um 4-1. Que aí você perde completamente o argumento. Quem tá me escutando agora vai falar, esse cara é maluco, foi 4-1 o jogo. Mas quem viu o jogo, viu um primeiro tempo de um Vasco maravilhoso, bem organizado, era Adson puxando contra-ataque, o DVD lá na frente e os caras do Palmeiras correndo para trás, o time tomando contra-ataque. Se o Vasco, que é o time um dos que mais criam chance, faz os gols que ele perdeu,
Era outro jogo, era outra situação no intervalo. Aí tanto a ponto do Abel vir na coletiva e falar, gente, ajuda mais o time. Vocês apupando, reclamando, pilhando o time, não vai adiantar nada. Por quê? Porque o time estava transformando a arquibancada naquilo, de tão mal que estava o time. É que aí volta, toma 3 gols em 10 minutos, vai tudo por água abaixo. O bom jogo que o Vasco fez, porque para mim fez um bom jogo e merecia ter ido pro intervalo com a vitória, e aí termina num 4-1, que aí vira meio que indiscutível. Você é um maluco de estar falando que um 4-1 o Vasco jogou bem. Jogou muita bola no primeiro tempo. Gostei muito do Vasco, organizado, criando as melhores chances, fazendo o goleiro adversário trabalhar pra caramba. E como visitante, irritando a torcida local. Mas depois tudo muda. Mas, enfim, no final das contas, ganhou quem tem melhor investimento, quem tem mais time, quem tem mais momento, quem tem um trabalho mais longevo, e tá tudo certo. E era o esperado. E quem tinha mais energia, né? Isso, e aí também... O Abel falou sobre isso pra ser justo, ele falou. Ele nunca fala. Né? Ele falou, ele sempre fala, que meu time nunca assiste. Meu time tem um jogo... não é justo meu time ter um dia a mais, e pra ser justo, o Abel dessa vez falou colocou. Porque eu acho que é uma coisa que acomete os dois clubes, também tem o Santos nessa, né? Que é o próximo adversário do Palmeiras. São times em 3 frentes, e o Galo, né? São esses 4 times que têm 3 frentes. E a situação do Vasco é um pouco o que o Vessa falou, ela é um grande dilema, porque o Vasco criou casca e confiança para jogar dessa forma nas Copas. Sobretudo depois de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil e por também ter eliminado o Olímpia, que tinha ficado na frente dele na fase de grupos da Sul-Americana. Só que lidar com essa situação para mim, até mais complexo que lidar com a situação de manter a liderança lá com 2 Copas aqui. Zona de rebaixamento com 2 Copas. A gente estava conversando sobre o São Paulo e o Boca. O Vasco tem 2 Bocas. É o Vitória e o River, provavelmente. Como é que ele vai fazer? Porque o jogo do Vasco contra o Santos foi idêntico. O Vasco jogou bem até tomar o primeiro gol. E perde um monte de gol, igualzinho. Aí 3-0 uma coisa, Foi mesmo. E aí ele já tem um saldo péssimo, né? Então é difícil, cara. É difícil lidar com essa situação. Agora o Palmeiras vai ter... E acho que o Abel está um pouco se antecipando. Enquanto o Flamengo no Brasileiro vai ter a semanona para preparação, ele vai jogar o Clássico com o Santos. Mas aí não tem como. Se você quer ser protagonista, não tem que como disputar os 3 campeonatos. Então, não pode correr. Não dá. E outra, você teve férias, teve pré-temporada. O que eu acho... Tem elenco para gerir. Tem elenco, mas não tem a fartura que, por exemplo, tem o Flamengo. Não, isso tá é outra discussão. Então, para fazer os revezamentos que ele gosta de fazer, né? Então, o Alan, nenhum clube de futebol no planeta tem que recusar 40 milhões de euros se for essa proposta, ainda mais para ir para o Manchester City. Agora, que o cara vai fazer uma falta danada, ele faz, porque ele faz várias funções. E é jovem, é vital, ele é... Então vai ficando... E eu também fiquei prestando atenção nessas situações dos zagueiros agora, do tal da linha de 3, que é uma alternativa para ele mudar ao longo das partidas. E acho que a substituição do zagueiro no intervalo, do Barbosa pelo Murilo, dá para sacar que ele vê Gomes e Barbosa numa linha de 4 como uma zaga muito lenta. Então, como ele ia para a linha de 4, ele trocou o zagueiro, botou o Murilo para caçar, né? Então, ele não faria alteração tática. Por que ele trocou o zagueiro pelo zagueiro? Porque um zagueiro tem uma característica, o outro zagueiro tem outra característica. Era uma linha de 4, mas ele fez uma saída de 3 com o Lenhador, né? Para ser justo, o Lenhador virou uma espécie de um terceiro... Não, mas não fez, porque o Marlon é que vinha para sair da bola. Aí encavalou. Aí ficou 4. Eram 4, sem ter o que fazer, entendeu? Exato. Mas, enfim, são detalhes, né, do jogo. E acho que é um jogador que a gente... Ele faz tantas vezes isso que a gente já normalizou, mas o Flaco Lopes é um dos grandes, se não o maior jogador do futebol sul-americano no momento. E eu estava no banco do Ele é um jogador... Aí, assim, porque a gente fica... Depois a gente vai falar... não, porque o Pedro... O Flaco Lopes joga mais que o Pedro, cara. Polêmica. O Flaco Lopes, hoje em dia, é um jogador mais completo que o Pedro. Não, eu discordo. Mais completo que o Pedro. E o Pedro, a participação do Pedro no Mineirão, a gente pode discutir. Mas, o Pedro, gente, centroavante é assim mesmo. O Pedro é um jogador
Assim mesmo especial sobre... Faz gol e perde gol. Mas não é, o Flávio Acho Lopes que é não é outra só histó- centroavante. Não, essa então, é a questão. essa É, não é aí a gente centroavante. pode É por isso analisar que eu tô como falando. jogador. O Flaco Lopes, ele é um 9-10. É raro ter um jogador assim, cara. É. Então ele é um jogador decisivo que não apenas faz gols. Ele não é, ele virou com o Abel. O Abel Sim, tem esse então é mérito, um faz baita gols. mérito do cara. Eu tô falando assim, eu não tô... eu sou fã do Pedro. Tem alguém aqui Mas que eu- queria matar o Flaco Lopes. Mas eu acho que ele é um jogador especial. E que a gente tal, não sei o que, não é um jogador muito midiático e tal. Mas ele é um jogador muito bom. E é o que estava há mais tempo aí, né? E foi se transformando nesse jogador completo que ele é. Muito bom jogador. Bom, ainda Agora- bem que o Nubank Park não é território de exceção, como o Vessa E... recomenda. A visão parcial do campo, ela é vendido o ingresso dessa forma, ninguém foi enganado ali. Não falei que E o foi Pa- enganado. eu só sei que falei você não as falou, eu pessoas só normalizam. estou falando. Eu não acho O Palmeiras que é normal. normaliza porque se não fosse isso, se o Palmeiras não tivesse o que tem no Nubank Park, daqui a 18 anos vai ter o contrato todo só para ele, o Palmeiras não estaria brigando. Esse é um dos fatores do Palmeiras estar nesse lugar que está. Então, quem está fora tem que entender isso. Então, é simples. Não adianta romantizar. É o clube do povo, jamais. Então, não paga ninguém. Eu não tem nem dinheiro para normalizo pagar mesmo. a marmita. Então não adianta. Um clube tem que Não atender dá. o seu torcedor. Se o seu Não dá torcedor pra- não é bem atendido, pode ser O uma... torcedor sabe que isso faz parte do contexto do crescimento do clube. Eu- Entende isso. Isso que é legal. Entende isso. Entende isso e vai... percebe que isso é fundamental. Né? Então, quando a gente pede para o Corinthians fazer o que tem que se fazer, não faz, porque é o time do povo, imagina, vai mexer nisso. Aqui não. Vamos lá, mandar 3 mil ônibus para Brasília, a gente paga. E a cena das camisas só eu achei... Não, eu ia entrar Não, nessa, eu quero falar sobre eu ia isso. entrar nessa história. Isso aí, Deixa eu dar eu não tenho o gancho. nada para falar, Deixa eu dar o gancho além do que rapidinho. disse o Vessone. Ponto. Teve a cena lá da camisa, a Leila, o enteado da Leila, a camisa do Vasco, a camisa do Palmeiras e tudo mais e tal. E aí ficou um papo, é filial, é não sei o quê, vai entregar. O primeiro tempo do Vasco contraria isso. O Vasco jogou muito bem o primeiro tempo, depois perdeu no segundo e tal. Isso aí não existe também, né? não. Que você acha que um clube vai entregar o jogo para Não, outro. claro que porque não, exatamente. O enteado tá tentando comprar mas é sempre time, bom cara. pontuar, porque tem gente que acha Não, de fato não é que que isso pouca aconteceu. gente. Eu torci o Flamengo O torcedor do toda na Flamengo rede social tá colocando achando isso. que foi, que Então, entregou e bom, tudo mais e os caras tal. acham isso, O que me isso parece que não é um pouco inadequado você fazer um negócio desse. Bom, o Vasco ganhou do Palmeiras no primeiro turno Não, e a não. negociação já estava sendo em andamento. Tô falando que você fazer esse ato que o Vessone falou, eu achei um pouco inadequado. Eu acho que não precisava ter feito isso. O negócio tá andando ainda, O tem dono da várias coisas. 777 também esteve no gramado, foi Sim. recebido pela presidente, recebeu a camisa do Palmeiras. Eu também acho. O que o Vessa falou, para mim, não precisava. Só isso. Não, precisava. é a explicitação por parte da Leila do conflito de interesses, que é evidente. Eu acho que vai botar mais lenha na fogueira. E eu acho um desrespeito com o torcedor do Palmeiras. Eu também. Acho um desrespeito com a instituição Palmeiras. Como está sendo traçado esse negócio. Né? Sim. Pouca gente coloca nesse aspecto. Eu acho que o torcedor do Palmeiras não deve ter gostado disso. Né? Por tudo que está sendo envolvido. Pela tentativa dela do terceiro mandato. Pela ligação da família com o outro clube. Ela pediu o SAF, né, que ela acha que SAF é melhor do que o clube Né? associativo. Não esquece a guerrinha com o Flamengo. Eu tô falando dela para com o torcedor do Palmeiras, com essa história aí. Né? Então, mas Não há a o partir que do momento... fazer. Só esperar terminar o mandato dela. Não há o que fazer. Então, mas isso é um ano. Então. Esse negócio vai sair antes, né? Então, o negócio mas aparentemente vai sair O antes. Vasco não aceita esperar. vai sair... Claramente. Calma aí. Só vai sair antes se o conselho que está analisando o caso entenderem que existe, de fato, interferência da Leila Pereira na administração do Vasco. Fora isso, tem outras formas do negócio sair antes, sem a família Lamarck estar presente até dezembro do ano que vem, que eu acho que é isso que vai acontecer. Mas que outra forma? Você cria um fundo e não interfere, elege um administrador, pode ser você, né? Já que você é a nova cara do Grupo Bandeirantes, pode ser o novo administrador do fundo do Lamarck e segue o jogo até dezembro do ano que vem. Ou seja, tem caminhos para... É isso. Perfeito. Bom, esse foi jogão. Flamengo e Cruzeiro fizeram mais um jogão.
E porra de Flamengo, Flamengo se lascou. E o que importa agora é que o Palmeiras vai atrás do Luiz Henrique. Mano, com um caminhão de dinheiro desse, mano. Vamos supor aqui que 40, vou botar 40 milhões de euros por baixo. Vamos ver aqui, ó, por baixo. Não vou nem botar o 40 mais o bônus. 40 vezes 6. 240 pau, só no ala. E aí vendeu o goleiro também por 4 milhões para o Sport. Dá o quê? 4 milhões vezes 6. 4 vezes 6. 24. Mais 260, parece. Quase 300 conto. 300 conto. 300 milhões o Palmeiras pode pegar. Dá para ir atrás do Luiz Henrique tranquilamente e montar um elenco extraordinário para o ano que vem e para o restante dessa temporada. Mas você o que pensa? Comente. Use o espaço de comentário, dê a sua opinião. E palmeirense, representa com like. Gostou do que o Mancini falou? Representa com like. Fortalece.